bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos fazendo estudo do livro Desafios da Educação. E hoje nós vamos trabalhar a pergunta de número 8, não significando, entretanto, que nós estaríamos deixando a 7ª, mas nós vamos associar as duas questões e vocês entenderão por quê. A pergunta de número 8 está dizendo para nós assim, olha como que Camilo responde a questão trazida por Raul Teixeira. Qual a influência da separação de casais no processo de educação da criança? Qual a influência da separação de casais no processo de educação da criança? Então aqui, antes de chegarmos na resposta, de avaliarmos a resposta que o Camilo traz para a gente, nós vamos ver lá na pergunta número 7. Por quê? Porque a pergunta número 7 vai trazer para a gente se brigas e desentendimentos do casal podem trazer traumas futuros, principalmente quando eles acontecem na frente das crianças. Então, por que eu preciso de associar essas duas questões? A primeira, quando a gente fala se podem gerar traumas, a briga na frente da criança, veja bem, gente, o mal-estar na relação, ele vai gerar dificuldades futuras, muito provavelmente. Eu não vou dizer que inevitavelmente, não. Muito provavelmente. Por quê? Porque os pais são as primeiras referências que a criança tem. As primeiras referências que a criança tem. Então, poderá gerar problemas? Sim, poderá gerar. Não há dúvida disso. Agora, não precisa da briga acontecer na frente da criança, não. Quando acontece na frente, é muito pior. Vocês estão entendendo? É muito pior. O ideal, se tem movimentos de desacordo, de antagonismo, de divergência, o ideal é que quando acontecer alguma exaltação nas colocações, é que elas aconteçam longe do ambiente aonde os meninos estão presentes. Entretanto, aí entra tudo que a gente estuda do psicológico e do espiritual. Um ambiente psíquico fica pesado. Se um ambiente psíquico fica pesado, muitas vezes a criança percebe que tem um mal-estar. A criança está com 2 anos, 3 anos, chora à toa, não tem motivo nenhum, mas ela percebe que o clima está pesado. Uma discussão que aconteceu horas antes e um saiu para trabalhar, ou foi para a via pública, ou saiu para amenizar o seu estado íntimo. Então, o ambiente está pesado. E a criança não assistiu à discussão. Os filhos não assistiram ao mal-estar. Muitas vezes aquele que fica já não tem mais a mesma alegria, o mesmo sorriso, o mesmo diálogo, o mesmo olhar. Por quê? Porque está focado no problema que acabou gerando um mal-estar com o marido ou com a esposa. Então, quando essas discussões acontecem na frente, é muito pior. Aí podem gerar traumas futuros. Então, veja, se a gente puder evitar, nós temos pontos de vistas divergentes, então vamos conversar com calma. Se tiver alguma alteração de humor, se tiver alguma alteração da fala, olha, vamos deixar para a gente conversar sobre isso depois, porque neste momento a gente não está dando conta de dialogar. Talvez até porque você esteja preocupado com outras situações, talvez até porque eu ainda estou com a mente focada nas questões do trabalho, do problema que eu tive em trânsito, não importa. Começou a ter alteração de ânimo, vamos deixar esse tema para depois, para a gente não focar essa discussão em situações agressivas que pode ganhar uma proporção maior que não teria se nós estivéssemos mais tranquilos. Aí, esses traumas desse assistir pode gerar dificuldades lá na frente? Pode. Aí, olha a pergunta número 8. Qual é a influência da separação de casais no processo de educação da criança? Então, se nós já pudermos
evitar essas discussões, já ameniza. Se pudermos evitar as agressões, já ameniza, já que o casal está com dificuldade de convergir nas suas opiniões. Mas aí o Camilo responde para a gente assim: a triste influência é de poder gerar personalidades inseguras, infantilizadas ou fortemente introspectivas. Ou seja, muitas vezes a criança volta só para si, sendo que no bojo ela está trazendo na sua memória as agressões que ela assistiu dos pais. Ela está trazendo na sua memória a vivência que ela está tendo dentro de casa, gerando introspecção, gerando insegurança, gerando instabilidade. Então, muitas vezes, favorecem dificuldades que, entrando na vida adulta, traz uma insegurança em assumir posicionamentos. Por quê? Porque tem as agressões inconscientemente. Ele não está lá com 28 anos falando assim: não, mas quando eu estava com 3 anos, quando eu estava com 7 anos, eu assisti. Muitas vezes ele nem lembra disso, mas a quantidade de situações de mal-estar que foram promovidas ao longo da sua vida fez com que ele absorvesse essas imagens, essas ideias, esses conceitos. E hoje, muitas vezes, ele se transforma num jovem ou num adulto inseguro, instável. E ainda, olha o que ele diz para nós. Ou ainda, então quer dizer, pode gerar personalidades inseguras, infantilizadas, fortemente introspectivas, ou ainda fortemente agressivas, incapazes para uma vida estável de relações sociais. Muitas vezes, este adulto agressivo, ele traz na sua memória infantil, ele traz na sua memória juvenil as agressões que ele assistiu dentro de casa. Felizmente, encontram-se especiais exceções. Ainda bem que isso não ocorre em todas as relações que a gente tem de dificuldades. Ainda bem. Por quê? Porque o espírito também está trazendo uma maturidade. Muitas vezes o espírito sabe que ele está reencarnando num lar relativamente conturbado. Pode agravar, pode melhorar, mas ele já sabe. Por quê? Porque ele tem vínculo com aqueles pais. Muitas vezes aquela conturbação foi criada pelo núcleo, que já estiveram juntos numa outra época, em um outro contexto, e ele está vindo sabendo que ali já tem divergência. E às vezes os 3 conseguem levar, ou os 4, ou 5, pai, mãe, 3 filhos, eles conseguem levar isso para frente de forma relativamente estável, sem aprofundamento nas agressões. Mas não que existem grandes sentimentos de amor ali. Por outro lado, quando eles agravam esse tipo de relacionamento conturbado, podem gerar nos filhos a mesma conturbação. Muitos dos maridos machistas, agressivos, muitas vezes eles assistiram isso dos pais. E eles não conseguem entender igualdade de valores, igualdade de respeitabilidade. Não existe supremacia por causa do gênero. Não existe supremacia porque é homem. Não existe isso, gente. Nós estamos falando de uma construção do lar. Eu estou falando de uma construção a 2. Eu nem estou falando do casal hétero. Eu estou falando de uma construção a 2. Um casal de homos que se respeitam, em que inclusive pegam 1, 2, 3 crianças, adotam, mas eles se respeitam, eles transpõem os muros do preconceito e eles transpõem para a educação daqueles garotos ali a respeitabilidade. Eles transpõem os muros do preconceito e constroem para os filhos a dignidade, vida social estável, saudável, equilibrada, sintonizada com as situações do plano superior.
Então, eu nem posso colocar, como muitos preconceituosos fazem, mas a relação com os homos, isso pode atrapalhar? Nós não temos estudos sobre isso. Senão fica parecendo que é a educação de héteros para os filhos, que é a relação de héteros para os filhos, é que teremos uma sociedade saudável. Nós não sabemos. Olha o estado que está a sociedade hoje. Sendo que a maioria dos jovens, das crianças violentas, maridos violentos, casais violentos, agressivos, ceifando vidas das esposas, ceifando vidas dos filhos, muitas vezes vieram de lares héteros, agressivos, perturbados e muitas vezes perversos no seu limite da agressividade. Então, podemos gerar, sim, olha o que ele coloca, personalidades fortemente agressivas, incapazes para uma vida estável de relações sociais. E aqui, nós estamos presos no conceito casal, mas ele está falando de uma vida estável de relações sociais. Tem pessoas que não conseguem conviver no ambiente de trabalho. Quando vai ver um histórico, ele vem de uma relação familiar extremamente tumultuada. Então, quando nós vamos voltar lá no Velho Testamento, em Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 13, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, depois vocês vão ver aqui, se tiver alguma coisa errada, vocês me perdoem, a correção está aqui. Não matarás. Nos 10 mandamentos trazidos por Moisés, quando a gente vê no capítulo 20, no versículo 13 de Êxodo, não matarás, eu vou extrapolar o não matarás. Não matarás o sonho, não matarás a perspectiva, não matarás o projeto, não matarás o ideal, não matarás. Lá na frente, eu vou dissecando esse termo, eu vou trazer para o não matarás o outro, a vida. Não tireis a vida do próximo, esse não matarás. Então, quando eu estimulo personalidades doentias, inseguras, instáveis, desequilibradas, agressivas, perversas na relação com os filhos, eu já estou matando o processo de melhora na sua construção espiritual. Eu já estou matando. Lá na frente, ele passa a ter relações sociais instáveis, ele passa a ter também relações sociais violentas, mas foi uma construção que nós começamos sob a influência dos casais no processo de educação da criança naqueles casais desequilibrados também. Então, colocando lá a pergunta de número 7, não discutir, não brigar, não confrontar na frente das crianças. Veja, eu não estou colocando não dialogar pontos de divergência, não. Pontos de divergência podem ser dialogados, a gente ajuda os nossos filhos, inclusive, a criar conceitos. Avaliando os nossos posicionamentos, eles também estão criando conceitos, o que é excelente, excelente. Mas se começam a aparecer as divergências agressivas, evitem. Porém, a gente traz para 8, isso pode gerar problemas no movimento de separação para eles no futuro? Sem sombra de dúvida. Graças a Deus isso não acontece com todos, porque eles trazem também uma bagagem espiritual. Então, não vamos matar o processo de melhoria, de crescimento, de progresso que eles apresentam intervindo no nosso lar. Não vamos matar. Não vamos matar na esposa ou no marido que apresenta ideias diferentes das nossas. Existem várias formas de fazer o certo. Não existe uma única forma de fazer o certo. Não existe uma única.
Olha o momento que nós estamos vivendo, e agora eu estou falando especificamente sobre a pandemia. A vacina está surgindo, e está surgindo nos diversos cantos do globo. São várias formas de chegar soluções para nós. São várias formas delas caminharem. Os cientistas estão trabalhando, os médicos estão trabalhando, a espiritualidade está trabalhando. Todo mundo vai tendo ideias, cada um trabalhando no seu canto de pesquisa e todas com respostas saudáveis. Todas com respostas saudáveis. Então, se existem várias formas de fazer o certo, que o marido aprenda a escutar a esposa e que ela aprenda a escutar o marido, porque ele pode ter uma ideia correta sobre um determinado ponto, a esposa também tem sobre o mesmo ponto, embora as ideias sejam diferentes. Isso é importante para os nossos filhos escutarem. Existem várias formas de nós formarmos o conceito interno. Eu vou escutando aqui, leio acolá, escuto um programa do outro lado e vou formando conceitos. Isso é saudável. Quando a gente não consegue transformar essa saúde, nós adoecemos as relações como um todo e aí a influência futura pode ser essa. Personalidades inseguras, instáveis, infantilizadas, fortemente introspectivas e muitas vezes ele coloca fortemente agressivas. Então, façamos o melhor no que diz respeito exemplo. Exemplo. Não somos modelos, referências da espiritualidade superior, não é isso não. Mas o melhor que a gente puder fazer, façamos. Para que a gente esteja com a consciência tranquila em relação a tudo que a gente pode apresentar para eles, dentro do que sabemos, dentro do que conhecemos. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser.